A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda para esse encontro, para mais esse tempo de reflexão. Se você está vindo a primeira vez, muito obrigado. Curta nosso canal, ou se você está vendo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Instagram, aí siga a Obra do Coração nas redes sociais. Duas vezes por semana agora nós estamos acrescentando aqui alguma reflexão. E hoje nós queremos especificamente falar sobre esse episódio, quando Jesus vem andando sobre as águas e Pedro vai ao encontro de Jesus. E quando Pedro sente o vento e percebe que ele está sobre a água, ele duvida e ele começa a afundar. Ele pede ajuda a Nosso Senhor e Nosso Senhor o ajuda. E Jesus diz assim, que naquele momento Pedro é uma pessoa de pouca fé. Como você se vê na sua vida? Você se vê assim como uma pessoa de pouca fé, como uma pessoa de fé firme? Como que você se vê? Deixa aí seu comentário. Você acha que você tem uma fé madura? Participe do nosso encontro, deixando aí o seu comentário, curtindo esse vídeo e fazendo com que ele possa ser mostrado para outras pessoas também. É um sistema, aqui para quem está vendo pelo YouTube, é um sistema da plataforma. Quanto mais o vídeo é comentado e curtido, mais ele volta para que outras pessoas vejam também esse vídeo. E assim, vocês também colaboram para um projeto de evangelização, na medida que vocês simplesmente participam conosco, não é? Mas não esqueça a pergunta que eu fiz. Como você vive ou como você classifica a sua fé? Uma pessoa de fé firme ou você se vê assim como Pedro, uma pessoa de fé fraca? Como que você se vê? O homem depende totalmente de Deus. Isso é um fato. Querendo ou não querendo, todas as pessoas, toda a criação depende diretamente de Deus. Então, no primeiro momento, quando a razão passa a investigar toda a situação, todo o criado e não consegue uma resposta para tudo, a razão então se depara diante de uma situação onde é preciso, não tem como continuar. A partir desse ponto, ela só continua através de uma virtude sobrenatural, ou aliás, a pessoa só continua através de uma virtude sobrenatural chamada fé. Sem a fé, todos os racionalistas vão parar em um ponto, não vão poder avançar mais. Não, por mais inteligente que seja, não vai poder avançar, porque vai ter que parar em um determinado ponto e reconhecer: eu pude vir até aqui, mas a partir daqui eu só vou se for com uma ajuda sobrenatural. Isso, e a fé é essa virtude sobrenatural que pode ajudar o ser humano a se completar, a se realizar. Por quê? Porque como virtude sobrenatural, a fé marca o início de um processo de um retorno para Deus, que nós chamamos comumente de conversão. Mas é quando o homem abre a sua inteligência e abre a sua vontade a esse convite que a própria natureza faz, com toda a sua grandiosidade, com todos os seus mistérios, esse convite a aderir a uma proposta de vida divina, então aí se inicia o processo de conversão e a fé vai então fazer com que a pessoa siga essa trajetória de retorno à casa de Deus, de retorno à casa do Pai. A fé como essa virtude sobrenatural
é acompanhada pela graça divina. E é essa graça que faz a gente crer, ou poderia dizer assim, é essa graça divina que vai embasar a nossa fé na verdade revelada, Jesus Cristo. E qual seria assim, o que garante essa verdade? O que garante essa verdade é Deus mesmo. Lembra que no início do vídeo eu falava que o homem, ao olhar para a criação, ao olhar para tudo que existe, ele se depara com uma situação fantástica, onde não se tem até hoje uma explicação. As teorias, elas são todas as teorias que falam sobre a criação, elas são inconclusas. E não importa se tudo começa a partir de uma explosão de uma estrela, não importa o como começa, mas se importa que começa. E se começa é porque tem um iniciador. E esse iniciador, até aí ninguém tem uma resposta pela razão, mas pela fé nós temos uma resposta. Esse iniciador é Deus. Pronto. Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Pronto. Aí nós temos o auxílio da graça para compreender essa verdade revelada e ter dentro de nós uma certeza de fé a respeito de Jesus Cristo. Ora, já quando se vai só na razão, a verdade em si, a razão pode esclarecer a verdade sobre muitas coisas, sim, a inteligência pode esclarecer a verdade sobre muitas coisas, como até já falei aqui, mas não poderá esclarecer a verdade sobre Deus. Aí entra a fé como ponto crucial. Qual é o objeto da fé? A fé, ela tem uma base também uma base palpável, que a gente pode pegar e pode se fundamentar nesta base. A Sagrada Escritura, ela compõe o objeto da fé. Ou seja, é a partir daquela fonte que cada um de nós recebe e fortalece a nossa fé. É interessante a gente lembrar sempre que a autoridade que interpreta a Sagrada Escritura é sempre a igreja. E já já vocês vão entender por que eu estou agora chegando nesse ponto. O objeto da fé, aquilo que no meu dia a dia me faz fortalecer a minha fé e onde tudo mais vai ter origem é na Sagrada Escritura. Então, se nós recebemos Jesus na Santa Missa, onde está a fundamentação da nossa fé, na presença real de Jesus na Eucaristia, na Sagrada Escritura. Se nós procuramos um sacerdote e confessamos os nossos pecados, onde está a base para esse ato de fé? Na Sagrada Escritura. Então é sempre na Sagrada Escritura que a nossa fé será alicerçada. E nós temos a Igreja como mãe e mestra que nos orienta a partir da Sagrada Escritura. E para a gente começar já a concluir, eu sei que essa palavra não é muito boa, quando as pessoas escutam a palavra concluir, logo elas encerram o vídeo. Não, pode acompanhar o vídeo, aliás, agora é a chave, né, desse nosso encontro de hoje. Eu disse que a palavra de Deus é a base da nossa fé, é onde a nossa fé se sustenta, é a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus revela Deus ao mundo. A palavra de Deus se faz pessoa na pessoa de Jesus Cristo. E aqui agora eu convido você a olhar para aquela imagem desse texto do Evangelho, quando Pedro sai andando sobre a água na direção de Jesus, na direção da palavra. Pedro caminha na direção da palavra. Pedro caminha na direção de Deus. Pedro caminha na direção da salvação.
O vento chama a sua atenção e desperta nele a dúvida. Ora, eu disse que a fé é uma adesão do intelecto e da vontade. É uma adesão da minha inteligência. E é na inteligência o local onde pode ocorrer a dúvida. Então é a dúvida, a doença que pode estar enfraquecendo a fé. Então, se a dúvida pode enfraquecer a minha fé, eu preciso então retirar esse problema, eu preciso tratar esse problema. Você não podia deixar de ver esse vídeo sem ouvir essa conclusão. Porque eu preciso tratar esse problema na minha inteligência, no meu intelecto. Se o meu intelecto está ferido, doente, quero dizer, usar a palavra doente, com dúvidas. Por quê? O que é que acontece? Pedro olha para o lado, ele sente o vento. Também assim conosco, quando nós vamos dar ouvido. Dar ouvidos para muita coisa que pode vir a comprometer a nossa fé. Não preciso aqui citar exemplos, não, vocês sabem quantos pensamentos, quantas justificativas para se falar de N coisas hoje com relação à fé, para dizer que a fé está ultrapassada, para dizer que a fé é um problema, e etc, etc. Não precisaria falar muita coisa aqui não, todo mundo sabe de tudo. Isso são os ventos que pode estar te cercando para enfraquecer a sua fé. Vamos continuar olhando para a imagem, vamos continuar olhando para a cena. Então, quando Pedro começa a afundar, não teria nenhum problema Pedro afundar. Observou que Pedro era pescador? Se Pedro era pescador, certamente ele sabia nadar. Eu só conheci um pescador que não sabia nadar. Mas, normalmente, os pescadores sabem nadar. São homens do mar. Mas se Pedro sabia nadar e se ele estava afundando, bastava ele nadar. Mas ali entra uma simbologia. Pedro, ao começar a fraquejar na fé, ele estende a sua mão para Jesus e ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda a minha fé. Lembra que eu falei que o auxílio da graça, a fé, ela tem e recebe o auxílio da graça. Então esse auxílio da graça é Jesus que estende a mão. E ao tocar a mão de Pedro, ele levanta Pedro, ou seja, ergue a fé de Pedro e ele volta à sua força. Nós precisamos do auxílio da graça para manter a nossa fé firme. E hoje, onde que nós vamos estender a nossa mão? Onde está Jesus? Jesus está na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e é desse corpo, e é esse corpo que nós abraçamos, que nós comemos, que nós recebemos força para manter a nossa fé firme. Veja como é linda essa cena. Cada um de nós ali é Pedro, que muitas vezes deixa com que as coisas balancem a nossa fé. Mas também cada um de nós deve ser o mesmo Pedro que olha para Jesus e diz: Senhor, me ajude. E com certeza Ele ouvirá. Com certeza Ele ajudará. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse nosso vídeo.